Você que acompanha o programa Vida e Saúde na TV conhece muito bem o doutor Wilson Rondó Júnior, ele que é cirurgião cardiovascular, especialista em medicina ortomolecular e nutrologia. Hoje ele vai falar sobre os benefícios do óleo de coco, mas fará revelações, coisas que você nunca parou para pensar. Doutor, primeiro, obrigada por nos receber. E eu já quero começar essa entrevista falando sobre o conteúdo de um artigo seu publicado relacionando a utilização do óleo de coco e a prevenção e também no tratamento para o mal de Alzheimer. Como isso acontece? Eu fiquei surpresa com essa descoberta, doutor. É muito interessante, isso realmente foi algo que chamou muito a atenção e isso se baseia numa experiência que uma médica americana, doutora Mary Newport, ela começou a perceber que o marido dela estava apresentando os primeiros sinais de Alzheimer. E aí ela procurando tratamento, primeiro foi ao psiquiatra, medicou, não houve melhoras, procurou outros especialistas, neurologistas e tal, sem resultado nenhum. Aí ela fizeram um teste genético e o diagnóstico era a doença de Alzheimer. Ela colocou o conhecimento dela todo para tentar ajudar o marido e todas as medicações que existiam não surtiam efeito. E tudo que ela via, o máximo que se conseguia era retardar o desenvolvimento do Alzheimer, mas nada que brecasse realmente, tá, ou que revertesse. Aí ela ficou sabendo de um estudo clínico com uma droga que possivelmente seria muito eficaz para a doença de Alzheimer. E ela tentou colocar o marido nesse estudo. Bom, levou o marido, ele fez um teste, e esse teste era para ver se ele tinha condição de participar desse estudo clínico. Nessa avaliação mental, de 0 a 30, ele fez 14 pontos. E o colocava como nível de demência. Então ele não pôde entrar no estudo clínico, ele não pôde participar dessa avaliação. Ela, de todo jeito, buscou informações para saber o que era essa medicação. E, para surpresa dela, o principal elemento nesse tratamento são os triglicéridos de cadeia média, que, na verdade, é o óleo de coco. Então, o que ela fez? Ela começou a dar óleo de coco para o marido. Passaram-se 2 semanas, ela repetiu o teste. Ele aumentou 20% de QI, de rendimento, nesses de 0 a 30. Ele passou para 18 pontos, que deu um aumento de quase 30%. E ela ficou surpresa com isso. Insistiu no uso do óleo de coco com o marido e ele começou paulatinamente a apresentar melhoras clínicas importantes. E com isso, segundo o trabalho dela, o que ela publicou, em 37 dias ele estava com a situação dele resolvida. É impressionante. E realmente, por que o óleo de coco pode fazer isso? Ela se baseia, com a experiência prática dela, em mais de 20 estudos clínicos sérios, publicando, mostrando o quê? Que o cérebro, ele funciona ele absorve energia a partir de 2 elementos. Ou é a glicose, ou é a gordura, tá? Ele tem a capacidade de usar um ou outro. Acontece o seguinte, eu considero, isso já é algo que a gente vê com frequência, que o Alzheimer nada mais é do que um diabetes tipo 3, aonde ocorre uma resistência à insulina no cérebro, tá? Nas células cerebrais, nas artérias cerebrais. Então, quando ocorre essa resistência à insulina, o organismo não consegue aproveitar a glicose que está sendo ingerida. Então, ele muda a forma de gerar energia. Quando nós administramos óleo de coco nessas pessoas, essa gordura boa, que vai gerar o que nós chamamos de corpos cetônicos, é o que vai alimentar, vai ser a energia que o cérebro vai usar para funcionar. E isso ele promove um redirecionamento de todo o processo das artérias, neurológicos, toda a parte cerebral, a célula cerebral, ela sofre uma recuperação. E isso é importante em termos de reversão do processo de Alzheimer. Claro que, quanto mais precoce, maior possibilidade de se ter algum efeito terapêutico.
ação preventiva também, além de auxiliar no tratamento, pode prevenir. Alguém que comece com uma ingestão sistêmica do óleo de coco, ainda numa fase saudável. Sim, eu acho que ele pode ser usado preventivamente, até para melhorar a memória. Agora, o conselho que eu dou para vocês, isso é tão amplo esse assunto, eu deixo o meu site, ó, é o drrondó.com. Eu queria que você passasse isso para mim. D de dado, R de Romeu, Romeu, Oscar, November, Delta, Oscar. drrondó.com. Você vai ter acesso a mais informações. Vá ao site, você vai conseguir muitas informações e mais detalhes sobre o que eu estou falando em relação ao óleo de coco para esse benefício e para outros, no sentido de você levar, não só para você, mas para sua família e para outros conhecidos, informações que possam ajudar em melhorar a saúde de todos. Com certeza você não vai se arrepender. Procure lá, se aprofunde no assunto e você vai ter surpresas agradáveis. Sim, e para você saber mais sobre os inúmeros benefícios do óleo de coco, o Dr. Rondon também contribuiu com esse livro Óleo de Coco, a Gordura Saudável. E aqui são 47 respostas para perguntas frequentemente ouvidas aqui no consultório e que certamente deve ser uma das suas dúvidas a respeito. Vale a pena, é de fácil leitura, é na verdade um manual de como se utilizar o óleo de coco para melhorar a saúde como um todo, não é, doutor? É o livro direto, prático, que você tem as respostas rapidamente, atende exatamente o que você está procurando, te facilita a vida. Ou outra opção é como eu lhe falei, entra no meu site e você vai ter todas essas respostas e muito mais surpresas agradáveis para te ajudar. E leia na íntegra o artigo sobre o mal de Alzheimer com a utilização do óleo de coco, que você vai se surpreender. É de fato muito interessante e com garantia científica, não é? A gente está falando certeza. De um estudo acadêmico, você vai se surpreender. Doutor, mais uma vez, obrigada por nos receber aqui no seu consultório, por falar dessas questões de forma tão clara e objetiva, porque às vezes as pessoas não buscam as opções por falta de informação. Quando a gente consegue ter esse diálogo próximo, fica muito mais fácil para quem está nos assistindo. Obrigada. Obrigado você, e é o que eu sempre digo, vamos compartilhar a saúde. Isso é fundamental, não só para nós, mas para todos. Com certeza. Esse é o programa Vida e Saúde na TV. Informação com responsabilidade para você.